a constelação, gente, então eu faço também um curso de yoga, de formação de yoga, né, para dar aula. E tudo chega ao mesmo objetivo. Tudo te leva ao mesmo objetivo. A constelação é um olhar inclusivo, um olhar respeitoso, é um olhar, né? É uma união. É a união da sua origem, porque o homem não está na mulher e a mulher está no homem. Nós somos o nosso pai e a nossa mãe. O yoga também é a união, né? A mulher representa a lua, o homem representa o sol. Um está para o outro. A mulher representa a energia passiva, acolhedora, o homem representa a energia da ação. Então a gente necessita dessa união do masculino e do feminino. Calma que eu já vou entrar no pertencimento, tá? E na Bíblia também fala dessa união. Gente, eu não conheço muito a Bíblia, tá? Mas fala muito dessa honrar pai e mãe, da união do masculino e do feminino, certo? Então, é essa inclusão, tá? É esse pertencimento. Mais Pert, ele identificou essas 3 ordens do amor que regem a nossa vida, que é a hierarquia que eu falei na semana passada, que cada um ocupa o seu lugar, o pertencimento que eu vou falar hoje e a ordem do equilíbrio que eu vou falar quarta-feira. Essa ordem do pertencimento, a família é um sistema, né? Então, imagina, é um sistema onde cada um ocupa o seu lugar. Então, a semana passada eu falei sobre isso, eu falei sobre você se posicionar, né? Então, quando a pessoa faz uma constelação, você toma uma posição. Quando você toma aquela posição, você ganha força, porque você está no seu lugar. E quando você toma pai e mãe, né, você também toma essa força, porque você fortalece a sua raiz. Imagina que os nossos pais, existe a árvore genealógica, né? Imagina que os nossos pais, ancestrais, todos os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, todos os nossos ancestrais, eles são essa raiz, né? E quando eu tomo a força deles, eu estou me fortalecendo, eu estou tomando o meu lugar, então eu me expresso com mais segurança, com mais confiança, certo? E essa lei do pertencimento é uma lei assim, gente, para mim tudo isso da constelação é muito claro, é muito verdadeiro, sabe? Olha só, a lei do pertencimento. Então, a família é um sistema onde cada um ocupa o seu espaço. Quando a pessoa não está no lugar dela, ela está fora do sistema. O sistema está fora de ordem. O sistema está em desequilíbrio, causando um desequilíbrio em todo o sistema. Porque toda a família, ela tem um campo morfogenético. Morfo significa forma e genético significa origem, tá? É um campo de origem. Então, toda a família tem, e nós somos ligados, interligados por cordões energéticos. Eu já venho falando aqui várias vezes, essa questão da energia é meio difícil da gente entender, né? Mas basta você imaginar como que nós estamos conversando aqui. Como que eu aperto o interruptor e acendo a luz? Então, existe
Assim como existe esse campo. E aí, quando a gente um membro da família é excluído, olha, por várias questões ele pode ser excluído. Aborto, pode ser aborto provocado ou não. Quando a pessoa é viciada, quando a pessoa rouba ou assassina alguém. Então, o que acontece? A família, ela esconde, ela não quer olhar para aquele membro, ela quer excluir aquele membro da família, né? E aí a família finge que aquilo não existe. Finge que aquilo não existe e a gente quer deletar. Então a gente rejeita. Pode ser um membro, pode ser uma situação, né? E aí o que acontece? Quando a gente rejeita, a gente está rejeitando alguém, porque todos os membros da família, eles são importantes. Todo ser humano, ele tem uma experiência sagrada. Todos são importantes, são preciosos para o nosso aprendizado. Se ele nasceu naquela família, era naquela família que ele tinha que nascer. Então, quando a gente não olha, quando a gente exclui, quando a gente nega, rejeita, a gente está excluindo alguém do sistema. E mais para frente, gerações futuras virão, alguém vem repetindo aquele comportamento com mais força, com mais intensidade. Para quê? Para ser visto, para que a gente olhe para aquilo e inclua no sistema. Incluir não significa conviver. Incluir é você agradecer, é olhar para aquele ser, né, que fez parte do seu sistema, faz, e agradecer e arrumar e deixar um lugarzinho no seu coração para essa pessoa, incluir no seu coração com gratidão, porque ele fez parte de alguma coisa que você aprendeu. E quanto mais a gente nega e exclui, venham situações repetindo, sabe? Sabe aquilo que a gente fala assim, tudo que se repete na nossa vida é castigo de Deus. Não é castigo de Deus, não é castigo de Deus. É para que você olhe, é porque você ainda não aprendeu a lição, tá? E porque essa exclusão, ela traz uma consequência muito grave para o sistema familiar. Certo? Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, façam, tá? Luana, você está ouvindo hoje? O pessoal tá falando que tá ouvindo. Se você tá conseguindo ouvir bem? Bom, então ficou claro essa parte? Né? O que é? O ser humano, ele tem necessidade de pertencer a um sistema familiar. Necessidade. Tá ouvindo bem? Que bom. Então, olha só. E tem duas situações, assim, bem fortes em relação ao pertencimento. Uma delas é a exclusão, né? Que eu vou falar um pouquinho, vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Mas a outra, para pertencer a um sistema familiar, a gente tem uma fidelização, a gente é muito fiel àquele sistema. E essa fieldade, às vezes acaba atrapalhando a nossa vida. Por quê? Porque os nossos ancestrais, muitos deles vieram de guerra, vieram de escassez, vieram de dificuldades, vieram de lutas, né? Então eles vêm carregando toda essa energia de escassez, de medo, né? E as mulheres também, elas carregam energia
de abuso, aborto, traição, porque antigamente os homens traíam, era meio que natural, né? Normal, natural não, normal a traição, o abuso. Então existem muitas questões para serem olhadas, né? E aí a gente, por pertencer, por querer, por fazer parte, né? A gente acaba carregando isso também. Então a gente carrega essa energia da escassez, do medo, do abuso, da traição, sabe? Do vício, muitas vezes do vício, né? E aí, o que acontece? Eu vou repetindo esse padrão de pensamento, de comportamento energético. Então, por exemplo, se a minha família teve muita escassez, muita falta, eu venho carregando isso. E como assim, ó, é inconsciente, viu, gente? Pelo amor de Deus, é inconsciente. É como se, por exemplo, eu não mereço, não é que eu não mereço, eu não posso ter muito dinheiro porque a minha família não teve. Né? Porque se eu fizer diferente, eu não vou pertencer mais a esse sistema. É isso, é inconsciente, tá? É como se eu não pertencesse mais a esse sistema. E isso a gente acaba ficando aprisionado olhando para trás, olhando para as dores deles, para a falta deles, né? E aí o que a gente faz na constelação? A gente quebra, e é bem doloroso, sabe? Esse vínculo. Mas não é uma quebra, não é cortar, não é quebrar, no sentido de você se afastar. Muito pelo contrário, é no sentido de você trazer eles para o seu coração, agradecer tudo que eles deram, porque ao mesmo tempo que eles passaram por tantas dificuldades, boa noite, Nath, por muitas dificuldades, eles também tiveram muita força. Então a gente toma a força deles, tá? Mas a gente pode romper esse padrão de repetição, de escassez, no caso, por exemplo, certo? E isso é doloroso, mas ao mesmo tempo libertador. E a pessoa que olha para aquela situação, eu tenho um caso que eu atendi, a pessoa olhava para aquela família pobre, muito pobre, e ela falava: eu não vou ser assim, eu não vou, eu sou diferente dessa família, eu vou fazer diferente. E ele conseguiu, ele fez diferente. Hoje ele tem bens materiais, ele conseguiu se formar, o único dos filhos, de 5 filhos, foi o único que conseguiu se formar, está muito bem na vida, financeiramente, profissionalmente. Mas sabe o que acontece, gente? Ele tem um vazio muito grande dentro dele. Então, é a ordem do pertencimento. Né? E na constelação a gente faz esse ajuste, faz essa inclusão de forma leve, de forma suave. Né? E a gente faz essa quebra também de forma amorosa, com gratidão. Certo? E aí, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte exclusiva também. A exclusão também pode ser de alguém que morreu e ninguém mais lembra dessa pessoa. Por exemplo, imagina que eu tive 2 filhos. Imagina que eu tive 3 filhos. Eu tenho meu filho Rafael agora, né? E imagina que eu tenha tido um aborto do primeiro filho. Esse primeiro filho, ele é o primeiro filho. E daí eu não falo mais nele. É como se o Rafael fosse meu único filho. E aí, por exemplo, o Rafael, ele não vai estar, primeiro, ele não vai estar no lugar dele, porque ele não é o primeiro filho, ele é o segundo. Dá pra entender? Na ordem, né? Na hierarquia.
no caso, se tivesse acontecido, né? E a gente olha, a gente sempre fala que a gente tem, no caso a gente fala que a gente tem 2 filhos. A gente não exclui aquele que foi abortado, seja por provocado ou naturalmente, tá? Então as pessoas, elas fazem parte desse sistema. E aí, agora eu quero falar um pouquinho também da exclusão do masculino, né? Que isso é uma coisa que acontecia comigo, que aconteceu muito comigo. Como eu disse, as mulheres, elas tinham uma... Bom, primeiro começando que o casamento, antigamente, ele era arranjado, né? O casamento foi criado para unir os bens, as terras, a riqueza. Então, eles escolhiam quem ia casar com quem, a mulher nem conhecia o marido não conhecia a mulher. O sexo era considerado pecado, sujo. Então, essas mulheres, elas iam para uma relação toda cheia de culpa e muitas não gostavam do marido. E a gente vem trazendo essas memórias, esses registros das nossas avós, bisavós, tataravós. Como eu já expliquei aqui, o útero, quando a gente está no útero, nós estamos envoltas na água, e a água retém informações, memórias, registros. Então, toda aquela carga emocional, né, de culpa, de medo, de traição, às vezes de raiva do homem, porque o homem era muito agressivo, né? As mulheres eram agredidas verbalmente, fisicamente. Tô falando das mulheres lá de trás, tá? Então, essas memórias, elas ficam, né, registradas no útero. E nós recebemos as memórias da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, né? Porque vai passando. E aí, a gente acaba tendo essa exclusão do masculino. E o que eu falei lá no início? Que a constelação, o yoga, na Bíblia, eles falam da inclusão, da união, né? Porque daí o que a mulher fez? A mulher, quando ela decidiu dar um grito de liberdade, ela se distanciou demais da natureza dela, da natureza do feminino, né? E ela começou a competir com o homem. Então tá tudo muito distorcido, porque por isso que os relacionamentos, tantos relacionamentos conturbados, conflituosos, porque tá tudo distorcido. A mulher fugiu total da natureza dela. A natureza feminina é a natureza do amor, do acolhimento, da proteção, da docilidade, da nutrição, acho que eu já falei, né? Do acolher, é aquela coisa mais amorosa. E o homem é da ação, da competição, do agir. Então, na constelação, o filho, ele fica na esfera da mãe, ele recebe todo esse acolhimento, essa proteção, toda essas energias de feminina, né, do acolhimento, da proteção. Depois ele vai para a esfera do homem para receber também essa ação, essa competição, sabe? O caminhar pela vida. Então não dá pra gente ficar só numa esfera ou em outra. A gente tem que estar unido, o homem e a mulher. Então por isso que é tão importante respeitar as nossas origens, pai e mãe, para que a gente siga na vida inteiras, com tudo de melhor que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos eles
Eles estão dentro de nós, nas nossas células, nos nossos genes. Com tudo de bom e com tudo que não é tão bom. E na constelação a gente pode quebrar aquilo que não é tão bom, de maneira amorosa e respeitosa. Certo? Então, isso que aconteceu. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Muito importante que falar a verdade para vocês. Algumas informações chegaram para mim faz 2 semanas. Olha que coisa doida, né? E aí, quando você está nesse processo de autoconhecimento, gente, é a coisa mais maravilhosa da vida. Eu sou apaixonada por isso. Sabe assim, eu tô falando do coração mesmo. Você vai juntando as informações, é como se fosse um quebra-cabeça. Você junta aqui, junta ali, junta lá, e você vai falando, puxa vida, por isso que eu fazia assim, por isso que eu fazia assado, por isso que eu era assim, por isso que eu, sabe? Então, assim, mesmo eu tendo feito o curso de constelação, mesmo eu tendo feito vários atendimentos, eu recebi vários atendimentos de constelação, de PNL, porque para mim tá tudo ligado, né? A constelação tem muito da PNL, muito. Que tem muito do yoga, que tem muito da Bíblia. Então são ensinamentos assim, gente, que quando você vai unindo todos, é muito prazeroso. Eu sou apaixonada por isso. Bom, vamos lá. Eu, desde muito jovem que eu digo 12 anos, eu já tinha diário e eu escrevia muito tudo que acontecia na minha vida. E eu já olhava no espelho, gente, parecia que não era eu. Eu olhava no espelho e falava assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A vida é isso. É você acordar, tomar café, trabalhar, voltar, almoçar, trabalha, volta para casa. Sabe, eu não conseguia imaginar que a vida era só isso, né? E por isso que eu sou tão fascinada por todos esses assuntos, porque hoje eu tenho consciência de tudo, né? Que é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Né? E aí, desde muito nova eu falava, eu não vou casar, eu não vou ter filho. E eu achava o máximo eu não precisar de homem, eu rejeitar os homens. Eu achava o máximo eu rejeitar assim, o que eu fazia? Quando alguém vem te cantar, assim, sabe? Quando algum homem vinha, eu desprezava. Então eu achava o máximo eu desprezar, eu achava o máximo. E assim, não fui ensinada, eu não fui ensinada assim. Até porque a relação do meu pai com a minha mãe nunca foi maravilhosa, mas sempre foi, acho assim, ok, boa, sabe? Eu tive uma boa criação, então eu não posso reclamar quanto a isso. Não posso reclamar mesmo. Então, por isso que eu falo para vocês, isso são memórias de lá de trás, né? E aí, eu já falava isso. Quando eu fiquei grávida do meu filho, ai, gente, isso tudo, gente, eu me entrei em contato mesmo fortemente faz 2 semanas. Eu já sabia que eu tinha um pouco dessa rejeição do masculino, eu já sabia de tudo isso. Mas eu percebi o quanto eu negava o pai do meu filho. Eu não respeitava a força do masculino, sabe? E essa exclusão não era assim a olho nu, era uma exclusão assim. Sabe quando a pessoa fala e você pouco se importa? Isso é uma exclusão. Sabe quando você não vê força no outro? Você não vê força no masculino. Você acha que você se basta. Eu tô falando de mim, gente. Tô falando uma experiência
vivida. Então eu não conseguia ver essa força no masculino, eu não conseguia ver. Olha, para vocês terem uma ideia, outra coisa que eu percebi a semana passada, o meu filho, quando ele começa a falar e eu discordo dele, eu largo ele falando sozinho. E eu fiz isso a semana passada. Quando eu vi que eu fiz isso, eu já tinha entrado em contato com essa informação valiosa, para mim foi valiosa. Porque quanto mais você vai se conhecendo e recebendo essas informações, né, do quanto que eu negava o masculino, para vocês terem ideia, gente, eu tenho 51 anos, eu já estou na menopausa, fiz todos os exames. E a semana passada desceu para mim. O que é isso? É quando você entra em contato com essas energias que você precisa limpar e purificar dentro de você. Quando você precisa incluir aquela pessoa que foi tão importante na sua vida. Por exemplo, o pai do meu filho, ele foi muito importante na minha vida. Ele trouxe meu filho, né? E ele é falecido. E é como se ele... outra coisa que eu fazia, eu evitava de contar a história da minha vida com o pai do meu filho. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava excluindo, eu estava negando. Eu estava rejeitando essa história que não foi tão boa. Então, eu queria excluir da minha vida, né? E aí, gente, gerações vêm gritando: eu quero ser visto. Era o meu filho. O meu filho fala alto, sabe? Ele fala alto, ele repete alguns padrões do pai dele. E aquilo me deixava, isso há muito tempo eu já melhorei demais em relação a isso, mas isso me deixava muito assustada, né? Porque eu não queria que meu filho fosse igual ao pai. Olha só, olha a exclusão, né? Nós nascemos com o pai e a mãe certos, nós nascemos na família certa. Bom, nossa, falei muito, né? Então é isso. E aí eu entrei em contato com todas essas informações, foram vindo assim, sabe? Essas mensagens, através de pensamento, né? Às vezes você está pensando em tudo que está acontecendo, você escuta uma live, você lê um livro. Eu tenho mexido muito, tenho lido muitos livros de Bert Hellinger, então você vai entrando em contato com tudo isso. E outra, eu estou totalmente vulnerável, aberta para receber, né? E é bom porque você vai limpando. E ter descido para mim, o que significa? O sangue, ele é um fluxo da vida. O sangue é o fluxo da vida. Então significa que a minha vida está fluindo, né? Eu liberei, né? Então assim, o sangue, coriza, ramela no olho, o que mais? Diarreia, tudo que você está excretando significa que você está limpando, né? Isso quando você está buscando pelo autoconhecimento, certo? Então, essa é a exclusão, né? E o que acontece aí também? Nesse caso, eu tô falando do meu caso, né? Essa exclusão do masculino, o que eu era? Eu era a filhinha do papai. Eu era mesmo, a filhinha do papai. E o que eu fazia? O que eu tava? Eu só tinha um movimento de olhar para o meu pai. E eu não tomava a energia da minha mãe. Então tudo isso aconteceu por isso. Eu recebi a força do meu pai, eu estava vinculada ao meu pai, né? E aí, por que eu tinha conflito nas relações? Porque inconscientemente é como assim, ó, primeiro, eu não tomo a minha mãe. Quando eu não tomo a minha mãe,
eu não estou na esfera do feminino, né? Eu não estou em equilíbrio. E aí, é como se eu não crescesse, né? Porque eu estou ali na esfera filhinha do papai. E inconsciente é como se eu fosse as minhas relações não dão certo porque eu sou a mulher do meu pai. Então eu me colocava no lugar da minha mãe, como maior que ela, excluía o feminino, né? Não tomava a força dela, estava totalmente na energia masculina. As minhas ações sempre foram assim, competitiva, não tinha paciência com criança. Isso eu tô falando de bom tempo atrás. Não tinha paciência com criança, não chegava nem perto da cozinha, não suportava cozinhar. Então isso tudo é fugindo da energia. A única coisa que eu sempre gostei muito era de menstruar, né? Isso todo mundo que me conhece sabe. Então eu tinha eu sempre gostei de que a natureza, de viver de forma mais natural, né? Então para mim a menstruação era uma coisa natural. E então, quando essa mulher não respeita o homem, né, não vê a força no homem, com certeza ela vai ter relacionamentos conflituosos ou que não vai dar certo. Tá? Então, essa é a ordem do pertencimento, né? Então, tem as duas situações. Quando eu excluo ou quando por fidelidade eu repito aquele padrão, tá? E os excluídos serão representados por gerações futuras, né? Na minha família também tem caso de vício. Então, aquele que era viciado, ele era excluído. A família, sabe aquele que ninguém quer em casa? Ninguém quer, todo mundo tem vergonha. Então, a gente esconde. Outro vem. Pode ser filho, pode ser tio. As gerações futuras virão cobrando esse lugar no sistema. Tá, gente, aí tem muitas situações, várias. Tem situação de, por exemplo, ex-mulher, né? Por exemplo, esse pai do meu filho, ele tem que estar incluído na minha família, porque ele fez parte, ele trouxe o meu filho. Então ele faz parte do meu campo também. As pessoas que entram na nossa família também faz parte do nosso campo. E aí também tem questões, situações, né? Por exemplo, imagina que eu antes de casar com o pai do meu filho, eu tinha tido um relacionamento e esse relacionamento acabou de forma... não acabou de forma saudável, acabou de forma em conflito, né? Então ficou aquela energia. Então eu preciso fazer uma limpeza de todos os meus relacionamentos, tá? Porque isso pode também trazer algum conflito no sistema familiar. Mas isso a gente precisa abrir o campo, né? Para poder olhar para a questão, porque cada um é cada um tem uma história. Eu gosto de trazer exemplos da minha vida para que fique até mais fácil de entender, né, a constelação, essas ordens. E aí, se alguém quiser entrar comigo aqui para olhar para alguma questão, se alguém quiser entrar comigo ao vivo aqui agora, é só falar eu quero, que a gente faz
uma constelação, não é uma constelação completa, lógico, né? A gente olha para aquela questão. E se vocês tiverem alguma pergunta, dúvidas, me chamem, tá? Se alguém tiver interesse em fazer constelação, eu faço online. Existem vários tipos de constelação. Em grupo, com bonecos, sem bonecos, individual, na água. Tá? Eu faço individual, por enquanto. Então é isso. Pelo jeito ninguém tem nenhuma pergunta. Espero ter contribuído. A minha mãe, gente, ela tem 76 anos. E ela escuta os áudios, ela escuta as lives, ela escuta tudo. E ela fala, toda vez que ela escuta, ela fala pra mim, por que todas as pessoas não têm acesso a essas informações? Como são importantes, Cláudia, eu entendo tudo. Eu não sei repassar, mas eu entendo tudo que você está falando aqui. Olha que maravilhoso, né? E muitas coisas eu vou explicando para ela também. Mas aí eu falo para ela o seguinte, tem sim, tem muita informação. É só a gente buscar, tá? E isso só vai trazer benefícios para a nossa vida. Porque quando você está em paz com o seu sistema, a sua vida flui, você segue o seu destino, você toma força de todos eles que vieram antes e segue o seu destino completa, inteira. Tá bom? Então, tá todo mundo tranquilo aí? Eu vou me despedindo aqui. Obrigada por vocês estarem aí até agora. Um grande beijo. Quarta-feira tem mais. Eu vou falar sobre a ordem do equilíbrio. Tá bom? Um beijão.